Olá pessoal, hoje falaremos com vocês sobre abordagem didático-metodológica do treinamento personalizado. Poderíamos estar falando aí de vários assuntos aí de muitos anos atrás, de décadas atrás, tá? Mas eu vou só dar uma pincelada aí para vocês para a gente já avançar no nosso assunto, tá? Então, onde é que a gente está querendo fazer uma aproximação do sentido e significado, analisar o período histórico crítica e também as abordagens recentes, né? As abordagens recentes pedagógicas ou metodológicas, onde que vão procurar conhecer, compreender e avaliar cada tipo de aluno. Onde que você tem que ver também do pensamento. O pensamento vem lá da consciência do sujeito. Tá? Então trabalhamos com o corpo e com a mente. Da onde que a consciência do sujeito vem lá, pensa bem lá do interiorzinho e tal, veio mente, espírito, alma, sensações, percepções, sentimento. Poderia falar aqui de várias outras palavras aqui para vocês, aonde que às vezes poderia confundir um pouquinho, né? Mas vamos lá. Aqui nesse quadro aqui, temos nessa coluna temos a abordagem, tá? Qual que é a abordagem? A abordagem teórica da educação física, quais são os representantes ou quem que se sobressaiu nesse tipo de abordagem e qual foi o ano de publicação. Tá? Então a gente poderia estar falando aqui da abordagem de aptidão física lá de 1978, abordagem humanista de 1985, concepção da abertura de aula de 1976. E vamos lá, pulou. Acelera essa fita aí. Cultura plural, lá de 1994. Aonde que todos eles têm um campo em disputa por uma hegemonia teórico-instrumental. Mas não é sobre isso que iremos falar sobre a nossa aula, tá? A gente vai estar evoluindo aqui mais um pouquinho, tá? Então a gente pode analisar os correntes de pensamento na educação física, onde temos o corrente de pensamento positivista, cientificista, historicista, dialética, materialista histórica. Tá? Nos positivistas, está impregnada a viés da neutralidade da ciência, onde ela está relacionada com o modelo de aptidão física e do esporte de rendimento. Tá? Já na cientificista e historicista, é o contexto sócio-histórico ou é submetido ou relativizado. Já na dialética materialista histórica e suas relações de produção na atualidade nas relações capitalistas. Tá? Então aqui é que nós vamos se aproximar dela, onde que podemos falar do trabalho humano e também da praxis social, que seria do conhecimento. Agora, a partir daí, temos as concepções não propositivistas e também as propositivistas, tá? Onde é que temos a abordagem sociológica, fenomenológica, cultural das não propositivistas. E temos as propositivistas, a abordagem não sistematizada e a abordagem sistematizada. Tá? Então peço atenção para vocês aqui na abordagem sistematizada, aonde que temos a abordagem de aptidão física e abordagem saúde. Também uma abordagem crítico-superadora. Vejam como que estamos nos aproximando. Estamos saindo de décadas atrás e estamos nos aproximando da nossa atualidade. Tá? Abordagens recentes do ensino do mercado fitness. Vamos lá. Cursos de atualização profissional. É essencial estarmos fazendo para atender esse novo público, atender esse novo cliente, atender esse novo paciente, atender esse novo aluno. Tá? E constantemente ocorrem mudanças, ocorrem atualizações, inovações. Vamos lá. Para não ocorrer a falta de preparo dos instrutores, personal trainer, professores, eu posso estar falando aqui para vocês dessas três nomenclaturas, professor, instrutor, personal trainer. Quando eu falar o personal trainer, ou quando eu falar professor, ou quando eu falar instrutor, vocês considerem que seria todos esses profissionais, tá? Então vamos lá. Quem de vocês já ouviu falar no JOPF Brasil? O JOPF Brasil, ele ocorre principalmente na cidade de Curitiba. Tá, aqui mesmo no Paraná. E também ele ocorre em outras regiões do Brasil também. Ele é um treinamento que ele vem crescendo a cada dia, que ele vem desenvolvendo bem, tá? Onde é que trazem ótimos profissionais capacitados para dar aula de treinamento personalizado, nutrição esportiva, modalidades que estão em alta, desde crossfit, spinning, enfim, tudo que vocês imaginam. Tá? Se vocês entrarem lá no Google, lá procurar JOPF Brasil, vocês vão ver. Temos também o Meeting,
né? O meeting que ele é realizado na cidade de Balneário Camboriú. Vejam só, vocês vão lá, fazem curso de atualização e já unem o útil ao agradável, já fazem um passeio também, visitam a praia, né? Mas sempre com foco no curso, tá, pessoal? Mas é isso aí, tá? O Meeting também é um curso muito conhecido, tá? E a FIEP Brasil, que é um curso internacional, onde você também, além de você estar fazendo curso de atualização profissional, é muito importante você ir e estar demonstrando algum trabalho científico, publicando algum resumo, um artigo científico, olha que legal. E ali é um congresso internacional da educação física, o FIEP. Tá? E ele acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu, localizado aqui no Paraná. Tá? E o congresso internacional, onde envolve argentinos, paraguaios, chilenos, aqui toda na nossa região sul, da nossa América do Sul aqui, e é ótimo vocês trocarem informações com esses profissionais, é ótimo vocês pegarem também informações de outros países, né? Hablas espanhol? Pode falar espanhol também com essas pessoas? Tá? Então é importante vocês estarem indo, né, nesses cursos de atualização profissional. Poderia estar citando para vocês aqui vários outros cursos de atualização profissional, mas esses aí são um dos principais, né, que pessoas da área da saúde, da área fitness, né, e da área da fisioterapia procuram ir. Continuando falando sobre abordagem recente do ensino no mercado fitness, muitas vezes há falta de interesse em abordar novas estratégias metodológicas. Por exemplo, às vezes, né, o professor ele vai lá e coloca o aluno a fazer vários exercícios de adução na cadeira adutora e coloca aquela carga pesadíssima, onde é que o aluno mal consegue movimentar. Tem outras opções que a gente pode fazer também. Podemos fazer, por exemplo, o agachamento abduzido, tá? Com pontinha do pé para fora, fiz o agachamento abduzido, né? Deixa a perna bem aberta. Onde eu vou trabalhar também, além dos flexores e extensores do quadril, vou estar trabalhando os músculos adutores da coxa, que é o mesmo que eu trabalharia na cadeira adutora, tá? Então, assim, muitas vezes o instrutor ele fala, naquela academia não tem adutora, poderia ter adutora. Não, gente, a gente pode trabalhar de outras formas também, tá? Então, assim, sejam criativos que a gente pode estar trabalhando de outras formas. Às vezes também, o exercício de abdominal, né? Não é todos que podem fazer exercício de abdominal. Comumente, o que acontece? Ou o aluno iniciante chegou lá na academia e o professor passa o treino, 40 minutos inteiro, e depois faz um monte, 3 séries de 30 de abdominal. E a hora que você vai ver, o aluno tem a barriga desse tamanho, tem um abdômen saliente, né? Então, assim, tem que cuidar, gente, porque às vezes você pode estar machucando a coluna desse aluno, tá? Então, assim, tem exercícios que você pode estar passando para determinado aluno, tem exercícios que são contraindicados, tá? Talvez uma variação seria a prancha isométrica, tá? Não muitas vezes você fazendo elevação da perna, mas aí, conforme o aluno ele for passando, a gente pode aumentar a intensidade erguendo um pouquinho a perna, né? Mas se você for fazer simplesmente parado, já é um estímulo para o abdômen. Outra forma também que o aluno ele tem que ter preparado para estar fazendo, que é um abdominal, né, oblíquo. Tá? Onde é que o aluno vai ficar fazendo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro? Uai, se ele não tiver uma boa estabilidade no core abdominal e uma musculatura paravertebral bem forte ou resistente para estar fazendo esse tipo de exercício, né, tem que cuidar também. Às vezes ele não é indicado para esse tipo de aluno. Tá? Então temos outras variações. Né? Eu só estou passando uma variação ou outra para vocês verem, né, que tem como a gente sair de determinados exercícios, né? Que tem as variações de exercícios. Então, que nem eu falei para vocês, vai depender da criatividade de cada um. Que nem a prancha oblíquo-lateral. Se eu for fazer e ficar de uma maneira estática, também é uma variação. Agora, se eu quiser colocar um pouquinho mais de intensidade, aí eu faço levantando, abaixando e erguendo o corpo. Nas academias, gente, muitas vezes, vários instrutores, tá? Vejam bem essa figura aqui, ó.
né? Às vezes ele é forte, ele é marambado, ele sabe fazer o treinamento, só que assim, gente, vocês têm que colocar na cabeça que vocês estão ali para ensinar, vocês têm que ser humilde. Muitas vezes esses instrutores, eles têm aquela condição de refratário do conhecimento, onde é que tem vários tipos de resistência. O que seria isso? Eles acham que a teoria não muda, o que ele aprendeu está ali para sempre, né? Ele está falando a mesma coisa que ele falou 10 anos atrás, ele está falando agora. Então vocês têm que sempre procurar estar se atualizando, tá? E também vocês têm que levar em consideração que o personal trainer tem uma instabilidade financeira, gente. Tem uma instabilidade financeira. Porque às vezes você está atendendo. Vou dar alguns motivos para vocês. Muitas vezes os alunos eles vão e procuram buscar aplicativos, buscar a internet, vão buscar outras formas aí, consultoria online, né, que está em alta, né? Isso aí também pode estar ajudando, né, vocês a terem uma renda extra aí também, tá? Onde que muitas vezes o aluno ele opta por não estar pegando uma consultoria presencial, um atendimento presencial e vai atrás do aplicativo. Então, assim, vocês têm que cuidar com isso aí. Às vezes você tem um aluno de treinamento personalizado e ele vai de férias. Você já deixa de tá recebendo o seu dinheiro no final do mês. Né? Então, assim, por isso que é instável. E outra situação, o personal trainer não pode ficar doente. Não digo não pode, não digo evitar ficar doente, por causa que se você ficar doente, você não faz o atendimento. Se você não faz o atendimento, consequentemente você não recebe no final do mês. Né? Então tem isso aí também. Carteira de trabalho. Personal trainer não tem carteira de trabalho. Por isso eu sempre falo, gente, para quem que está iniciando tal, é legal o personal trainer dar um bom retorno financeiro, só que é bom vocês sempre manterem um registro em algum local de trabalho, ou seja de manhã, ou seja de tarde, ou seja de noite, em alguma academia, porque isso é uma estabilidade financeira, onde você vai ter o 13º, você vai ter as suas férias, tá? Não, nem que você não faça 8 horas diárias, porque você quer dar ênfase ao atendimento personalizado, né, de treinamento personalizado. Só que você também pode estar fazendo menos horas na academia, né? Vai depender também do que... Vocês não podem impor isso, tá, gente? Não vou falar que o professor está falando para vocês impor isso. Tudo que vocês conversam no momento de entrevista, ali, na hora de vocês colocarem as condições, é no início, tá? Depois que você está ali dentro é difícil estar mudando, né? Porque vocês têm que ver o lado do empresário também, porque são 3 turnos, né? Geralmente as academias utilizam 3 professores, de manhã, de tarde e de noite. Né? 6 horas, 6 horas, 6 horas, dependendo do quadro de horários que ela é aberta, né? Mas tudo é conversado, tá, gente? No início, com a hora que vocês forem iniciar. Então, assim, só que eu sempre digo, tenta manter pelo menos 4 ou 6 horas de trabalho registrado em alguma academia, é muito importante isso aí. E também, se você quiser trabalhar com o personal trainer na área de estética, seja uma propaganda de vocês. Tá? Uma outra forma de vocês ganharem bastante, que eu vejo que o pessoal trabalha também e ganha bastante... Vai depender do perfil, ganha bastante renda financeira, vai depender do perfil do aluno que vocês procurarem atingir. Tá? Então, por exemplo, se eu quero treinar atleta, seria interessante eu já ter competido, alguma coisa assim, além de ter o conhecimento teórico. Se eu quero atender empresários, eu tenho que ter o conhecimento, empresários ou aposentados, vamos falar dos aposentados primeiro. Eu tenho que ter um conhecimento prévio, Diego, das principais doenças crônico-degenerativas ou das doenças crônicas não transmissíveis. Eu tenho que ter um conhecimento para a gente estar sabendo abordar ali também, saber o que acontece com o corpo desse aluno, o que pode acontecer com o corpo desse aluno de uma maneira interior, né, ou de uma maneira fisiológica também. Se eu quiser atender um público aí de, por exemplo, empresários, eu já tenho que estar ciente de que eu tenho que ter a disponibilidade para atender 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, final de noite, que geralmente esse público pode estar treinando esse horário, né? Tem a disponibilidade para estar treinando esse horário. E também a gente leva em consideração que o profissional de educação física, queira ou não queira, nós passamos pelo processo de envelhecimento também. Temos que cuidar da nossa saúde, tá? Se eu vou atender o pessoal que
Se eu for ser especialista em obesidade, eu não posso ser obeso, né? Seria da mesma forma do que eu ir num... Vamos ridicularizar aqui, ir num dentista com dente podre. Se eu ir num médico, ele fala para mim fumar, mas no corredor eu vejo ele fumando, né? Então seria mais ou menos isso aí. Tá? A gente passa pelo processo de envelhecimento, é sempre bom a gente estar se atualizando e sempre mantendo o nosso corpo em forma aí também. Tá? Não que eu esteja na melhor das formas, mas pelo menos a gente tenta se aproximar por ali. Sempre temos estilos e sujeitos de aluno. Posso considerar para vocês, aluno, tá? O aluno ele é um indivíduo que recebe informação e instrução que absorve para si. A hora que você está falando com o aluno, ele está olhando assim para você e ele está assim, ó. Ele está absorvendo tudo, ele está olhando para você, ele tá interessado em aprender com você. Temos também aquele paciente. O paciente é aquele que espera. E também a denominação mais comum e antiga entre o meio médico. Tá? Então o paciente muitas vezes ele está ali, ele é calmo, né? Ele não tem pressa nos objetivos dele, tá? Ele está ali porque ele gosta de ter um atendimento personalizado com você, ele gosta de você, ele quer conversar com você, quer absorver o seu conhecimento também. Tá? Ele também gosta disso. Agora temos o cliente. O cliente é o termo cliente, é a denominação mais atual. A pessoa que utiliza seu serviço, paga e tchau, atingiu o objetivo, tchau. Tá? Temos aquele cliente. Mas calma aí, gente, vou mostrar algum exemplozinho para vocês de cada um dos meus próprios alunos que eu atendo de personal trainer. Tá? Podemos analisar. Vejam bem, essa primeira gravura aqui. Gravura de um cliente, tá, gente? Como ele era antes e depois um determinado período de treinamento, como é que ele ficou. Tá certo, ele não veio, não fez pouquinhos meses, ele ficou muito tempo comigo, mas depois que ele atingiu o condicionamento físico, a estética que ele queria, aí ele foi-se, né? Ele acabou que parou de fazer o treinamento personalizado. Temos o paciente. O paciente, né, muitas vezes são idosos, tá? Que eles estão ali justamente para melhorar a capacidade física deles, para melhorar o caminhar deles, para melhorar o andar, enfim, para melhorar a qualidade de vida, para eles conseguirem amarrar um tênis, para eles conseguirem se abaixar, conseguirem fazer as atividades diárias. Temos o aluno. O aluno, ele é aquele que presta atenção, que ele faz o que você fala, que você sugere e realmente ele segue o seu treinamento. Geralmente, um exemplo do tipo de aluno que eu posso estar dizendo para vocês é aquelas pessoas que elas querem passar num concurso público, que elas vêm treinar com um determinado objetivo para passar para um determinado público. Vocês falam, professor, mas o aluno não seria mais ou menos a mesma coisa que o cliente? Nesse caso, pera aí, gente, vou dar um exemplo para você. Um mesmo aluno, um mesmo sujeito, ele pode ser, primeiramente, tá? Esse aqui é tudo gravuras da mesma pessoa, tá? Primeiramente, ele foi meu paciente, tá? Onde é que ele teve a paciência, onde é que ele esperou, onde é que os resultados eles surgem, né? Não é de uma hora para outra, tá? Aqui foram praticamente 4 meses de treino. Vejam bem, aí ele virou um cliente para mim. Aí começou, queira ou não queira, ele já se tornou mais exigente, tá? É aquela coisa, a hora que nós analisamos essa figura para essa, sempre a gente não pode fazer a comparação dessa para a última, como é que ele ficou, né? Sempre tem que analisar de uma para outra, porque ele foi se transformando uma outra pessoa, mudou os hábitos alimentares, mudou os hábitos diários, mudou a forma de conversar. Que nem uma vez ele falou assim para mim, e agora, professor, eu já atingi o meu objetivo, eu posso voltar ao que eu comia antes? Eu falei, ai, não, meu amigo, agora você é outra pessoa. Agora esse daqui, seu novo modo de viver, seu novo modo de você estar vivendo, se alimentando, agora fixou. Né? Então, se você for voltar a comer o que você comia antes, vai voltar o teu percentual de gordura, você vai perder a tua massa muscular, enfim. Aqui ele já se tornou cliente, ele está mais exigente, tá? Mês a mês ele quer fazer avaliação corporal para ver se realmente está dando resultado ao treinamento dele e, né, já sabemos que quando ele está com parâmetro físico já avantajado, para ele estar melhorando mês a mês não é fácil, né? A gente tem que ter várias estratégias. Aí depois ele volta a ser aluno, né? Teve uma época que ele emagreceu demais,
tá? Então ele voltou a ser aluno, onde é que eu tive que conscientizá-lo de que ele deveria ganhar mais a massa muscular de novo para ter um porte físico bacana. Só que ele tinha medo de voltar ao corpo, a forma do corpo que ele tinha antes. Só que daí a gente tem que ter o poder do convencimento, o poder da ciência e o poder também da amizade ali, que a gente tem que saber conversar com esse tipo de perfil de cliente, né? Aonde depois de um tempo ele aceitou e agora estamos fazendo o trabalho de ganho de massa muscular. Tá, então assim, vocês podem ver que esse mesmo sujeito ele passou por mim, passou como paciente, passou como cliente, passou como aluno. Por isso é bom você saber trabalhar com os diferentes perfis de clientes e eles também podem ser uma junção de todos eles. Tá? Então assim, até então eu estou com esse cliente ainda treinando comigo. Agora, professor, beleza, você falou de perfil, não sei o quê. Sexo e faixa etária influencia o perfil do cliente? Podem influenciar, tá? Muitas vezes o cliente, eles são aquelas pessoas de menores faixa etária, são adolescentes, são adultos jovens, tá? Quem é mais assíduo ou fiel? Não sei. Vai depender do seu poder de convencimento, do seu treino, da sua forma de abordagem. Que tipo de sujeito você gosta de trabalhar? Aí eu pergunto para cada um de vocês, essa resposta ela é muito individual, só que vocês têm que saber lidar com os diferentes perfis de clientes. Quando você for atender empresário, você tem que saber falar sobre o serviço dele. Quando você vai atender sobre alunos, você tem que falar sobre concurso público, você tem que falar sobre graduação, você tem que falar sobre teste, prova. Quando você vai atender algum trabalhador que trabalha no dia a dia com um serviço mais pesado, você tem que levar em consideração que é o do serviço dele também. Então, você tem que levar em consideração a atividade que ele faz fora, que ele faz extra atividade física com você. Você tem que saber atender as madames, você tem que saber conversar com determinada pessoa. Você não vai conversar da mesma maneira que você conversa com um indivíduo ou com outro indivíduo. Então a gente tem que saber conversar. Você tem que saber conversar também com o corintiano, com o são paulino, com o palmeirense, com o flamenguista. Tá? Então assim, lembrem-se, né, temos que ser apolítico, cada um tem a sua religião, tá? Então vocês têm que saber sobre isso aí também, porque ocorre muito de personal trainer perder o cliente por causa de algum comentário que fez ou de alguma situação oportuna que ele fez e colocou toda a opinião dele, né? Então assim, evitem, sejam neutros no atendimento. Se o aluno ele começa a falar mal de outra pessoa, ou mal da esposa, mal do marido, sejam neutros, gente. Fala, não, vai melhorar a situação, tudo se conversa e tal. Certinho, pessoal? Essas foram as referências utilizadas na nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e até a próxima!